favor, abra sua Bíblia novamente no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do capítulo 2, dessa vez do verso 8 ao verso 20. Lucas, capítulo 2, 8 a 20. O tema da nossa mensagem desta manhã é uma luz na escuridão. Obviamente, tiramos isso daquele aspecto da proclamação noturna dos anjos aos pastores que tomavam conta dos seus rebanhos. E a iluminação daquele momento ali, ela é símbolo da iluminação do mundo, das trevas do mundo, pela glória do Senhor. Lucas 2, capítulo 2, verso 8, verso 20, a palavra de Deus diz: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Essa é a palavra de Deus. Amém. Promessas estão sendo feitas, promessas estão sendo cumpridas ao longo de toda a Bíblia, e aqui nós vemos mais promessas sendo cumpridas. E sobre promessas e presentes, já que Natal é época de presente, acho que todas as crianças presentes aqui, elas conhecem o que muitas mães respondem. Sabe aquela resposta de mãe? A minha mãe respondia isso, e acho que a minha esposa respondia isso para nossas filhas, e acho que elas respondem isso também para as filhas delas, os filhos delas agora. A criança vai ver uma coisa numa vitrine, entra numa loja, vê um brinquedo, e às vezes, pais, é uma tortura você entrar com uma criança numa loja de brinquedos se você não vai comprar brinquedo. Se você comprar outra coisa, ele tem uma seção de brinquedos, passe longe, ou procure outra loja. Você não sabe o que você faz com a gente, e aqui é o meu eu de 8 anos de idade falando, tá? O que você faz com a gente quando submete a gente a essa pressão. E aí a criança fala assim: mãe, compra, mãe, compra. E a mãe diz: na volta a gente compra. Você já passou pela frustração dessa resposta? Na volta a gente compra. E essa volta nunca acontece. Volta-se por outra rua, pega-se outra condução. Aquele já era o caminho de casa, você não vai passar por ali. Quando a criança começa a entender um pouco mais de geografia, ela começa a ficar mais desiludida, pelo menos um pouco. O Senhor Jesus foi prometido, e durante muitos séculos essa promessa foi aguardada. Podia parecer que ela não ia se cumprir, mas ela finalmente se cumpriu. É por isso que algumas pessoas que você encontra nas primeiras páginas dos evangelhos, você vai vê-las assim, estarrecidas, você vai vê-las assombradas, você vai vê-las surpreendidas, porque a redenção chegou. Houve momentos em que se pensou que essa redenção tinha chegado. O período interbíblico, aquele que está entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, um momento ali de mais ou menos 400 anos, em que não houve voz profética, ou seja, nenhum profeta apareceu falando nada de Deus. E você aqui talvez não sinta muito isso, mas se você fosse do povo hebreu, acostumado a ouvir a voz de Deus pela palavra dos profetas, você ia ficar muito triste, você ia ficar angustiado. E geração após geração, você ia se perguntar: falhou a promessa? Ou será que nós o desagradamos tanto que ele desistiu de nós? E, no entanto, a primeira proclamação de que o Salvador havia chegado não foi a de João Batista, mas foram aqueles pequenos avisos a José, a Maria e depois aos pastores no texto que nós acabamos de ler. O presente que finalmente chegou, a promessa que finalmente foi cumprida.
Deixa eu só abrir um presente aqui, abrir uma parênteses aqui, irmãos. Outro dia eu ouvi alguém dizendo, uma dessas pessoas aí que fala na mídia, falando que o maior presente que nós temos é a vida. Não, não é. O maior presente que você pode receber é se você dá a sua vida por outro. Esse é o maior presente. É quando você dá a vida por outro. O Senhor Jesus disse, não há maior amor do que esse. Alguém dar a vida pelos seus amigos. Tenhamos isso em mente. E as promessas se cumpriram. Era para nascer um menino, o menino nasceu. Era para ser em Belém, foi exatamente em Belém. Era para ser um servo sofredor, sim, Isaías 53 se cumpriu na vida de Cristo, ele sofreu. Era para ser o Salvador, ele se tornou o Salvador dos homens ao longo de sua vida e na sua morte e ressurreição. Era para ele ser Senhor e Rei, sim, ele é Senhor e Rei. E o seu reinado, agora nos corações, vai se explicitando cada vez mais. Uma das maiores provas do reinado, da soberania de Deus e de Cristo nos corações dos homens e sobre a história, é que você não consegue terminar com o cristianismo. Já se tentou muitas vezes, ao longo de muitas eras, a igreja não pode ser finalmente acabada. Às vezes ela sufoca, às vezes parece que ela não existe mais, mas lá está a igreja, porque o Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma outra prova da presença de Deus e da atuação de Deus na história é a existência do povo de Israel. Sim, irmãos, nenhum daqueles povos que você lê no Antigo Testamento existe mais hoje, nem os egípcios. Os egípcios que hoje estão aí não são os mesmos egípcios, não têm a mesma ascendência ou descendência daqueles que você lê nas Escrituras, somente o povo de Israel continua. Isso é um espinho atravessado na garganta dos ateus de todos os tempos e os neo-ateístas como estão aí. Não é à toa que o Estado de Israel, ou que a nação de Israel, melhor dizendo, é tão violentamente atacada. E não pense que eu estou dizendo que o Israel de hoje está salvo. O que eu estou dizendo é que existem promessas no Novo Testamento e no Antigo Testamento, promessas de natureza escatológica, ou seja, promessas com relação à consumação dos tempos que envolve o povo de Israel, como nação étnica. Então, você não precisa ficar achando que o judeu é um tipo especial, coisa assim. Não, ele precisa de Cristo do mesmo jeito que todo o resto. Nenhum judeu, nenhum descendente de Abraão vai ser salvo se não for crendo em Cristo do mesmo jeito como eu e você. Mas Deus tem promessas a serem cumpridas na vida de Israel ainda, nesse final de tempos. Lucas é um narrador bastante preciso. Ele é um narrador que você olha assim, esse homem tem talento para fazer isso. Ele diz logo no início do seu evangelho que ele fez pesquisa e que ele procurou fazer uma narrativa bem pormenorizada do que envolveu a vida de Cristo. É por isso que no texto que lemos no início do culto, ele fala do censo que Augusto ordenou, ele fala de Quirino, que era o governador daquela região, e ele é específico com relação àquilo que aconteceu. Ele cita, inclusive, o fato de que os judeus, geralmente, quando os romanos falavam para fazer um censo, tempos em tempos, cada povo administrava o seu próprio modo de fazer, e os judeus tinham esse modo. Olha, o negócio é voltar à sua cidade, à origem, à sua família, onde a sua família surgiu. É lá que você vai, é lá que você se alista para a gente poder ter o censo e entregar para o império. E, por causa disso, é que Maria e José vão à cidade dos ascendentes de José e, de certa forma, de Maria também, aonde eles, por serem descendentes do rei Davi, que era de Belém, eles vão lá para se alistarem. A simplicidade da narrativa de Lucas, por outro lado, ele é realmente um narrador muito bom, mas a simplicidade da narrativa, a objetividade com elegância, atesta a veracidade do texto. Se eu fosse escrever isso aqui, eu ia botar tanta firula, irmão, que a pessoa ia dizer, não, isso aqui não é verdade, isso aqui não acontece. Aliás, uma característica dos livros chamados apócrifos, principalmente os pseudepígrafos, o que essas palavras significam, né? São apócrifos, aqueles que não estão no cânon, que nunca foram reconhecidos pela igreja com palavra de Deus. E pseudepígrafos, essa palavra que você não deve jamais colocar como nome no seu filho, se você tiver um, ela significa que eu escrevo um livro, mas ninguém me conhece, então eu vou lá e coloco o nome de alguém conhecido. No caso aqui, livros foram escritos em nome dos apóstolos, e alguém colocou lá o nome de um dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, Paulo, e por aí vai.
Quando você lê esses livros, você vê a fantasia, você vê a criatividade humana, você vê textos assim, muito elaborados, com muita mise-en-scène, enfim, com uma apresentação digna de peça fantasiosa. Você lê Lucas e é uma narrativa objetiva assim. Você vê em 7 versículos, ele falou do nascimento de Jesus, em como Maria e José tiveram que ir para Belém, como chegaram lá, e como o menino nasceu, e em que circunstâncias. E em poucos versículos, de 8 a 20 também, ele narrou toda essa situação com detalhes que nós precisamos, e deixou de fora tudo que nós não precisamos. É um roteiro muito bom. Aliás, se você entende um pouquinho da 7ª arte do cinema, você sabe que um bom filme tem um roteiro enxuto. Não é igual aqueles doramas coreanos que, se você fosse tirar o tempo todo, que um fica olhando para o outro, olhando para o outro, olhando para o outro, olhando para o outro, se você fosse tirar cada mudança de ângulo de câmera, daqui, de lá, de cá, da mesma cena, o episódio de 1 hora caía para 20 minutos. Não, aqui é tudo objetivo, aqui está enxuto. Isso atesta também a veracidade do texto. Lucas vai de um ponto a outro, sem hesitação, sem firula, sem inventar moda, como a gente costuma dizer. Veja o começo da narrativa que nós temos aí. Havia naquela mesma região pastores. Já definiu, pastores. Ele sabe que o pessoal entende que pastores não é um grupo muito bem visto pela sociedade. Eles são meio que desprezados, né? Que viviam nos campos, eles estavam fora de casa, eles não estavam em casa, eles estavam trabalhando lá, fazendo o seu trabalho, guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. Ele está indicando que não era inverno, porque se fosse inverno, o rebanho não estaria lá. Alguns rebanhos podiam pastar à noite, mas somente quando era verão ou em outras épocas quentes do ano. E um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, desceu, não veio do lado, não apareceu ali como o anjo parece de algumas vezes na narrativa, veio do céu. Ficou bem claro que ele desceu. Eles estavam olhando e viram que luzinha é aquela lá. Eles não devem imaginar que esse primeiro anjo apareceu assim, não, ele desceu, ele vem do céu. Em onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou sobre eles, né? Então tudo resplandece de repente, e ficaram tomados de grande temor, que é aquilo que qualquer pessoa sensata faz quando o anjo aparece assim, sem muito aviso. O anjo, porém, a gente vai ver que esse é aquele mais, lembra que tem aquele mais muito legal, aquele mais gostoso na Bíblia? Porém, mais, pelo muito amor com que nos amou, lembra disso? E aqui tem um mais também, só que no nosso texto é porém. Porém, o anjo lhes disse, não tenham medo. No verso 8 a gente aprende que coisas incomuns ocorrem em meio a situações comuns, corriqueiras, do dia a dia, feitas por pessoas comuns e corriqueiras, até mesmo pessoas desprezadas como pastores. A lição aqui, irmãos, é que Deus não trabalha, guarde isso, ponha isso no seu coração, Deus não trabalha somente quando nós achamos que as pessoas e as circunstâncias são apropriadas. Tem muitas vezes que eu e você não achamos que as pessoas são apropriadas ou que as circunstâncias são as especiais no comum, no corriqueiro, no dia a dia, com pessoas simples, no meio delas, e por elas, muitas vezes, Deus trabalha, Deus age. Nós não podemos desprezar o que Deus está fazendo. Nós temos a tendência de olhar para grandes milagres, para grandes atos portentosos de Deus. Nós precisamos aprender a ler Deus agindo, ler Deus atuando, em coisas que vão acontecendo no dia a dia, senão nós nos tornamos igual aos demais, que vem o sol todo dia, é o sol. E aí, de vez em quando, vão para algum lugar mais pitoresco, mais assim, elegante, mais bucólico, e aí aplaudem o sol quando ele se põe. Não tem nada contra você admirar o pôr do sol. Procure fazer isso, é realmente uma coisa bonita. Talvez mais bonita de quando o momento que ele está transitando nos céus. Mas nós precisamos aprender a ler que o sol está ali, passando de um lado para o outro, por causa da glória de Deus. Porque é Deus quem governa, porque é Deus quem sustenta, porque é Cristo que, pela palavra do seu poder, conforme Hebreus, no capítulo 1, diz, sustenta todas as coisas, toda a criação, sustenta a criação. Deus não trabalha somente quando nós achamos que as pessoas e as circunstâncias são apropriadas. No verso 9, como vimos, o anjo desceu, o anjo veio, e trouxe consigo a glória, não dos anjos, mas a glória do Senhor. O texto diz, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Não foi a glória dos anjos. Você está acostumado a ver, talvez, figuras, talvez pinturas,
E a coisa está clara e a gente pensa assim, nossa, esses anjos são gloriosos. Certamente os anjos são seres gloriosos, mas a Bíblia deixa bem claro, e Lucas registra lá, não foi a glória dos anjos, foi a glória do Senhor que brilhou ao redor deles. Irmãos, as nossas trevas, essa é mais uma lição, as nossas trevas não serão resolvidas pela glória da criação, nem mesmo dos anjos, só pela glória do Criador. Anjos são criação de Deus. Eles estão nesse ponto, estão do mesmo lado que nós. Criaturas, criação. Eles não são criador. E nada na nossa vida, nada que represente trevas, nada disso vai ser resolvido pela glória do que quer que seja que venha da criação, nem mesmo a gloriosa manifestação dos anjos. Somente a glória do Criador é que pode nos completar, nos suprir, resolver. Nós fomos destituídos da sua glória. Nós precisamos da sua glória. Nós fomos feitos para a glória dele. Nós precisamos retornar à glória dele. Somente a glória dele nos busca de volta para si mesma ou para ele mesmo. Isso tudo fica ainda mais impressionante quando a gente pensa no temor que os anjos causam. Então, aquela glória não era dos anjos, era do Senhor. Mas os anjos somente já causariam temor. Tanto que, no mesmo livro, logo no início, você viu Zacarias. No capítulo 1, verso 13, o anjo que vai anunciar sobre o nascimento de João, filho dele, diz, não tenha medo, Zacarias. Porque ele viu que Zacarias ficou com medo. Talvez ele tivesse entrado, você sabe que Zacarias era aquele que naquele momento ia oferecer o sacrifício, havia um rodízio, chegou o momento dele, então ele chega antes em Jerusalém, prepara tudo, e no dia ele chega lá e o povo fica lá esperando, só que ele demorou mais. Ele demorou mais porque o anjo trouxe uma mensagem, ele demorou mais porque o anjo apareceu e ele já ficou com as pernas bambas, e ele demorou mais também porque ele duvidou do anjo e acabou ficando mudo lá dentro. Ele deve ter pensado um bocado antes de sair dali sobre a bobagem que ele tinha feito. O anjo disse, não tenha medo. Maria, o anjo aparece para ela para anunciar, olha, você vai conceber o Salvador, o Filho de Deus. Ele disse, não temas, no capítulo 1, verso 30. E aqui para os pastores também, como você viu, nesse versículo 10, o anjo diz, não tenham medo. Porque os anjos são poderosos, irmãos. Porque os anjos têm glória realmente. Mas é a glória do Senhor que resplandece ali. Você imagina isso? Apocalipse 19, 6 tem uma passagem interessante. 19, 16 e 17. Diz assim, no seu manto, está falando a respeito de Jesus, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Esse anjo está chamando as aves. O sentido aqui é de que vai haver uma matança, os inimigos de Deus serão mortos, e ele está falando, venham aves de rapina, se preparem aí, porque vai ter um banquete para vocês. Mas o ponto que eu quero aqui é que esse anjo está no céu, no sol. Essa que é a visão. Você imagina assim, o anjo está no sol, irmão. Você pensa nisso? Está em pé lá. Não, o ponto nem é esse. O ponto é que o anjo é só um conservo, é só um servo. Ele não é o chefe, ele não é o dono do negócio. O mais simples servente de Deus está lá em pé no sol, gritando e falando alguma coisa. Você, o que esse cara está fazendo? Como é que ele fica lá? Sim, é uma visão. É uma visão da realidade. É uma visão do que pode acontecer quando anjos estão envolvidos. Uma das razões que o anjo deixa Zacarias mudo é justamente porque Zacarias parece não entender que aquele é o anjo do Senhor, aquele é o mensageiro de Deus. Eu sou Gabriel que assisto diante do Senhor. Você está pensando que eu vim aqui contar bobagem? Você vai ficar mudo até esse garoto nascer. Só como um sinal para você. Anjos são gloriosos, irmãos. Quando você pensa nisso, imagina agora a glória do chefe deles. Os anjos estão envolvidos com tudo que aconteceu com Jesus. Um anjo anunciou a concepção de Cristo a Maria. Um anjo anunciou o nascimento a José. Esse anjo que apareceu agora e falou com a multidão de pastores. Um anjo indicou que o menino deveria ser chamado Jesus. Um anjo orientou José a fugir para o Egito, quando Herodes mandou matar as crianças. Alguns anjos serviram a Jesus depois da tentação, logo depois da tentação, o diabo foi embora e chegaram anjos servindo a Jesus. Um anjo confortou Jesus na hora do Getsêmani. Um anjo removeu a pedra do túmulo onde Jesus estava,
no ato da ressurreição. 2 anjos estiveram na sua ascensão. Ele subiu e, quando todo mundo estava olhando para cima, 2 camaradas apareceram ali. Eles não assustaram tanto porque eles ficaram ali no meio da multidão. De repente eles falam: olha, esse Jesus que vocês viram subir vai descer do mesmo jeito como vocês viram. A volta de Jesus será anunciada pela voz de um arcanjo. Anjos são criaturas terríveis, maravilhosas. E você imagina, então, que esse anjo tem que chegar e dizer para os pastores: não tenham medo. Tem mais razão para ele dizer, mas a primeira coisa é: não tenham medo. Um pintor alemão chamado Bernhard Blockhorst, no século XIX, ele pintou uma pintura chamada O Anjo e os Pastores. Então, você vê lá, tem um anjo com formas muito delicadas até, e outros anjos estão com ele. A igreja da minha filha, lá no Quebec, esse ano, fez aquela montagem que eles fazem, geralmente, do nascimento de Jesus, né? Então, tem pastores, tem até os reis magos lá, os sábios, chegaram juntos. Você sabe que eles chegam um ano depois, mas botaram junto, porque não dá para esperar um ano para fazer o negócio e ter a parte 2, não é? Não tem. E botaram os anjinhos também. E aí minha filha, nossa filha, nos mandou uma filmagem lá da nossa neta com asas angelicais. Se você conhece a nossa neta, ela de anjinho, você... Assim, pera lá, gente, o céu ia ser de outro tipo, ia ser outra coisa com essa menina aí. Aliás, você consegue imaginar mamãe e papai ser o filho de anjinho? Consegue imaginar? Não vai dar certo isso, não. Sem asas já é o que é. Se você der asas, olha só. Né? Mas o Blockhorst, ele desenha, então, ele coloca lá um anjo, como eu falei, com formas delicadas, e aí uns anjinhos, que são uns bebês rechonchudos, assim, sabe? Daquele que você quer apertar. Esse anjo não mete medo a ninguém. Não foi isso que apareceu ali. São figuras que, durante a história, a gente elaborou, porque a gente olha os anjos como sendo criaturas muito puras, ou também pela falsa crença de que bebês que morrem viram anjos, e essa bobagem toda que não tem base nem na consciência, muito menos nas escrituras. Né? Não, os anjos, eles infundem temor quando eles aparecem repentinamente. Não é sempre, às vezes aparece assim, você nem sabe o que é, só quando ele chega perto. Talvez você já tenha sido ajudado por um. Mas eles infundem temor, e é por isso que tem aquele mais maravilhoso. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Outra razão não é só por causa da glória dos anjos. E não era a glória dos anjos, era a glória do Senhor. A outra razão, e isso deve ficar na nossa mente também, o sentimento apropriado diante de certos atos espantosos de Deus não é o medo, mas a alegria. Tem coisas que Deus faz, irmão, que você precisa aprender a expressar alegria. Nós precisamos nos tornar sensíveis àquilo que Deus faz, àquilo que Deus fez. Por isso eu disse que no corriqueiro, no dia a dia, nós precisamos aprender a ler o que Deus está fazendo. Às vezes nossas vidas são tristes com as notícias que nós lemos ao redor, é guerra aqui, é um atirador que mata um monte de gente ali, é um outro que entra numa sala com seus colegas e explode uma granada. Tudo isso aconteceu recentemente. É o nosso país tomando rumos de ideologias que são óbvia e notadamente anticristãs. E teve muita gente, muito cristão, que votou nisso, porque votou. Não tem o que dizer a respeito disso. E nós ficamos tristes. Eu espero que você não seja igual aquelas pessoas que, durante a tarde, ligam naqueles programas de emissoras secundárias por aí, e que você se assiste aquilo durante uma semana, você está pensando em suicídio no sábado. Sabe aqueles programas? Esse pessoal que diz: põe na tela aí, põe na tela, põe na tela, põe na tela. Já viu isso? Você fica assim: gente, eu não sei, eu parei para olhar um negócio desse, já estava começando a ficar deprimido. Eu falei: eu vou ficar vendo um negócio desse, montado para ser isso. E nós deixamos de verificar aquilo que Deus está fazendo, que Deus está fazendo. Quando os anjos anunciaram aos pastores que o Salvador havia chegado, uma preparação foi feita. Paulo, em Gálatas, chama isso de a plenitude dos tempos. Em chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos,
Os judeus perguntavam, o Senhor não fala mais, o Senhor não age mais no nosso meio, o Senhor não está mais conosco. No entanto, Deus estava agindo, convergindo tudo para aquele exato momento, onde dali o Evangelho se expandiria para todo mundo. Havia um idioma falado em praticamente todo o mundo ocidental. E muitos do Oriente falavam com tranquilidade, que era o grego koiné. Havia uma tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, para essa língua, e era a Septuaginta. Havia a Pax Romana, que permitia as viagens, que algumas décadas antes seriam impossíveis por causa dos piratas no Mediterrâneo, por causa dos assaltantes nas diversas vias. Havia as estradas romanas, que facilitaram o acesso para lá. Vários trechos delas estão aí até hoje, e o desenho de muita rodovia hoje na Europa ainda segue o desenho das antigas estradas romanas. Sim, Deus estava trabalhando, Deus estava operando, Deus já tinha espalhado por todo, em volta do Mediterrâneo e até mais para o leste, mais lá para o Oriente, sinagogas, resultado do cativeiro babilônico. Nessas sinagogas, muitas igrejas ali começaram. Deus estava atuando. E os pastores não deviam ter medo. Tudo bem, o anjo aparece, tem que dizer primeiro, olha, calma, eu trago boas novas de grande alegria. Ele fala, não temam, não tenham medo, porque o sentimento apropriado diante de certos atos espantosos de Deus não é o medo, mas a alegria. Nós, seres humanos, temos dificuldade de separar isso. É por isso que a gente chora de alegria. E, às vezes, ri de nervoso. Não é assim? Nós temos confusão com isso, não é? Muitas vezes nós vamos chorar e rir, mas que nós deixemos a alegria fluir quando a gente se lembra que Cristo veio e que Ele continua governando cada momento do universo. Verso 10, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não devemos esquecer, irmãos, que evangelho significa boas novas. A palavra se tornou técnica a ponto de a gente acabar esquecendo que é boas novas. Quais são as boas novas? Cristo nasceu? Não, é mais do que isso. Para eles era, porque a promessa tinha se cumprido e Cristo havia nascido, Deus havia entrado no mundo. Mas por que é boas novas? As boas novas são principalmente, acima de tudo, as boas novas de que o Criador quer salvar pecadores. Essas são as boas novas. O Criador de todas as coisas, Ele quer salvar pecadores. Ele não precisava salvar, Ele não precisava nem se importar. Ele poderia ter simplesmente olhado para a sua criação e dito, deu errado esse negócio aí, eu vou deixar para lá. Não, mas não dá errado nada do que Deus faz. Mesmo a queda, Deus administra isso. É difícil para a gente pensar sobre como Deus faz a administração de todo o universo, da nossa salvação, inclusive da nossa capacidade de escolha, que é nossa, não é dele. Nós não somos marionetes na mão de Deus, não. Não pense que é, como eu li esses dias aí, alguém definindo calvinismo como isso. Aliás, o que tem de gente que não sabe o que é calvinismo é terrível. A pessoa começa a falar, você, gente, quanta bobagem, que vergonha alheia. Eu fui obrigado a comentar lá, até o diabo ficou com vergonha alheia agora desse cara. Ele vai dizer, não, isso aí não ajuda a minha causa, não. Está sendo tão burro nesse negócio, tão tolo nesse negócio, mas isso aí é outra mensagem. Deus não nos criou como marionetes. Ele administra tudo isso. E Ele não tinha que fazê-lo, Ele não tinha que ligar para nós. E, no entanto, Deus quer salvar pecadores. Por isso o anjo disse que é boa nova, não de alegria, mas grande alegria. É para vocês festejarem, é para vocês cantarem, dançarem, comerem. Por isso que o Natal ficou associado a esse tipo de coisa, embora hoje a maioria das pessoas apenas ficou só com isso, esqueceu a causa. As promessas estão sendo cumpridas. O filho de Davi, versículo 11, nasceu. É que hoje, na cidade de Davi, então é o descendente de Davi, é o censo que está acontecendo, os pastores sabiam disso. Quem está aí na cidade, então, os descendentes dos antigos moradores, de todas aquelas gerações passadas. E o Salvador, o Messias, nasceu na cidade de Davi. O Salvador que é Cristo, Senhor. Promessas se cumprindo, irmão.
Não era, na volta a gente vê, era a promessa se cumprindo finalmente, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos. Salmo 89 diz, uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi, a sua posteridade durará para sempre o seu trono, como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Eu disse, eu vou cumprir isso, eu não vou falhar com Davi, não. Miqueias 5,2, um texto mais associado às narrativas do nascimento de Cristo. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Promessas se cumprindo. Você podia ser um pastor hebreu, judeu. Você podia não ter muita cultura, você podia ser desprezado, mas todo mundo conhecia essas promessas. Todo mundo sabia disso, todo mundo aguardava o Messias. Eles discutiam sobre a natureza do Messias, como que ele seria, o que ele faria, exatamente como que ele viria. Mas todos eles estavam com a esperança, todos eles estavam aguardando, todos eles estavam esperando. Por isso o anjo diz, grande alegria. No versículo 11, ele nomeia Cristo, Salvador, Messias, Senhor. Salvador, o ungido, o escolhido. Essa é a tradução da palavra Messias. Essa é a tradução da palavra Cristo. Cristo é grego, Messias é hebraico, e a tradução é o ungido, o escolhido. O eleito de Deus para remir, para salvar, para restaurar a comunhão entre criaturas decaídas e o seu santo Criador. Por isso ele disse, grande alegria. Nasceu, e ele diz assim, lhes nasceu. Esse pronome é muito importante aqui. Lhes nasceu. Uma tradução de uma versão inglesa diz, nasceu para vocês. Como se fosse dando a vocês. É o presente dado. É o presente de Deus. Lhes nasceu, nasceu para vocês o Salvador, que é o Messias, que é Cristo, que é o ungido. O Senhor. E ele é Senhor. Eles sabiam o significado dessa palavra. Senhor. Essa carga toda foi colocada pelo anjo ali. Aqueles pastores tiveram realmente uma noite inigualável, né? Acho que eles nunca mais esqueceram daquilo. Estão lá e tal, mais uma noite de trabalho, não é? E de repente um anjo aparece, desce, vem descendo, desce, aparece ali. A glória do Senhor toma conta e eles vão começando a derreter o anjo. Não, calma, não tenham medo, eu estou trazendo boa notícia para vocês. Deus que disse que salva pecadores, cumpriu a promessa finalmente. Na cidade de Davi nasceu para vocês o Salvador, Cristo, o Senhor. E se você fosse um daqueles pastores, meu irmão, minha irmã, eu estivesse lá olhando assim, eu ia ficar assim, quê? É muita coisa. É muita coisa. Para você agora, para mim, a gente lendo aqui agora, que narrativa bonita, dá um quadro bonito isso aí, inclusive, né? Não, é muita coisa você ficar ali, absorto. O anjo continua falando, porque ele sabe que eles vão precisar de direção. Quando Deus faz certas coisas, o único sentimento que se quer realmente é a alegria para aquilo. Mas isso não quer dizer que a gente consiga estar com a bússola bem colocada, não. Meu irmão, Deus nos surpreende, mais vezes do que parece. E se a gente prestar atenção, muitas vezes a gente fica desorientado, precisando de retornar a palavra para orientação, por causa da alegria que Deus nos dá. Você já teve essa experiência, irmãos, já tive essa experiência. Pensa, Deus fez isso, Deus está fazendo isso. Olha para a sua igreja, olha para a sua família, mesmo em situações difíceis, procura ver o que Deus está fazendo, porque Deus nunca deixa de cuidar, Deus nunca deixa de tomar conta dos seus filhos. Em tudo que acontece, mesmo nas situações que são mais tristes, aquelas que nos abatem. Esses homens que estavam ali pastoreando aquelas ovelhas, depois disso eles não viraram empresários, eles não compraram casa de campo, casa na praia, eles continuaram sendo pastores. O texto termina dizendo que eles voltaram. Pronto, eles voltaram. Mas não voltaram como tinham saído, não. Eles voltaram louvando, glorificando a Deus. Eles creram. A gente vai chegar lá. O ponto aqui é que eles precisavam de direção de Deus. O anjo falou, olha, aconteceu. Está na cidade de Davi. Por mais que Belém não fosse uma cidade grande, ainda pode ser difícil você achar um neném lá, ainda mais porque a população da cidade tinha aumentado.
Verso 12, isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Lucas é bom de nos dar sinais. Como eu disse, ele é um narrador muito competente, ele é bom de nos dar sinais. Por exemplo, Zacarias forçou o sinal. Você vai ficar mudo até teu filho João nascer. Fica mudo. Não acreditou, vai ficar mudo. Esse é o sinal. Ele saiu, não conseguia falar. Tinha que se comunicar fazendo sinal, escrevendo alguma coisa lá. Por que você está... Imagina a esposa dele perguntando para ele, homem de Deus, o que houve com você? Eu fui burro. E ela dizendo, isso eu já sei, Zacarias. O que houve especificamente? Eu não criei no mensageiro de Deus. Maria, a gravidez de Isabel foi sinal para ela. Ela estava lá, uau, mas como é que vai ser isso? Eu não sou uma mulher casada, eu não tenho relação nenhuma. O anjo vai falando para ela como vai acontecer, e diz assim, e também agora já é o 6º mês para tua prima Isabel, aquela que diziam que é estéril, porque não haverá impossíveis para Deus. E ela não tem outra coisa a falar, senão, cumpra-se na serva do Senhor, a vontade do Senhor, o que não foi muito fácil para ela, não, aquilo trouxe muito problema para ela, mas ela recebeu um sinal também, Deus deu direção, porque também era muita coisa. Aliás, como a gente vai ver, a atitude de Maria representa alguém que considera as coisas. Ela não é simplesmente uma pessoa que, de repente, tem uma mudança. A própria atitude dela, ouvindo o que o anjo falou para ela, e se colocando à mercê de Deus, mostra que ela considera as coisas com profundidade. Porém, mesmo assim, era muita coisa para aquela adolescente, se fosse nos cálculos de hoje. Maria teria entre 14 e 16 anos, pronta para casar, né, e recebendo esse impacto todo, dentro de uma cultura na qual ela absorve isso melhor do que as nossas adolescentes de hoje, obviamente, mas ainda assim é muita coisa. O sinal, ele possibilitou encontrar a criança. Era um sinal muito incomum, ninguém espera uma criança colocada num lugar onde os animais comem. Porém, irmãos, isso você deve guardar, mais incomum ainda, um rei e o Messias de Israel entrar no mundo de forma tão humilde. Esse é o grande sinal. Os pastores foram, e eles logo começaram a falar uns para os outros. Eles não saíram correndo assim, não, tá? O texto grego diz que eles falavam uns com os outros. Começaram a falar, quer dizer que eles ficaram falando, escuta, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles também não podiam sair simplesmente, largar lá as ovelhas, simplesmente. E não sei se eles levaram, talvez fosse muito difícil, não se diz quantas ovelhas havia. Passei aqui num presépio outro dia que, coitado, o shopping não é lá essas coisas, então eles não tinham muito lugar para colocar, né? E resolveram colocar um de cada exemplo. Então tem um rei mago, um pastor, 2 ovelhinhas. Ah, o jumentinho está lá. É assim, representativo, não tem lugar, era muito apertado lá. E pior que isso era na sobreloja. Então você tem uma placa lá no início dizendo assim, visite nosso presépio na sobreloja. E tem uma foto, só que eu tinha visto o original e vi a foto. Que bom que as crianças gostam disso, né? Se bem que as crianças hoje estão ficando mais sofisticadas. Elas olharem isso aí, elas vão olhar no celular alguma coisa lá, né? Não sei por que você dá celular para o seu filho. É uma das piores coisas que qualquer um pode fazer. Mas elas vão olhar lá, têm acesso, muitas delas, e uau, nossa, que coisa. Para que eu vou querer esse troço aí? É melhor ver esse aqui. O ponto aqui, irmãos, é que o rei nasceu de forma humilde. Os pastores ficaram falando um para o outro, falando para o outro, falando para o outro, até decidir que o estagiário ia ficar com as ovelhas. Você fica aí, você é o mais novo, fica aí, tá? Nós vamos lá. Eles já têm pensado, mas ele falou que é o Messias e está numa manjedoura? Que troço estranho. E um outro deve ter dito assim, mas vai ser mais fácil de achar. Quantos bebês você acha que estão numa manjedoura à noite de hoje? E ele deve ter saído olhando no lugar onde os animais ficavam, e olhando, procurando, até achar. Esse é o ponto, irmãos. O mais incomum aqui não foi o menino na manjedoura, foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador dos homens, o Messias de Israel, nascer de forma tão humilde, ser colocado assim. Ele entra ali, no mundo que ele criou, de forma humilde, pobre, simples. De repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Essa é uma rara visão do corpus celeste.
o exército dos céus, que serve a Deus. E Lucas coloca isso lá. E com música ainda por cima, não é? Se bem que o texto nunca diz que os anjos cantaram. Diz, os anjos apareceram dizendo, né? Mas nós temos dificuldade de imaginar isso sem música, não é? Por quê? Porque ao longo do tempo, ao longo dos séculos, todos esses cânticos, que às vezes eram poesias declamadas, que estão em Lucas, se tornaram parte da tradição do Natal na igreja cristã. O cântico de Maria é o Magnificat, porque é a palavra, na tradução latina, com a qual ela começa, né? Magnificando o Senhor. Na nossa versão, essa palavra está: a minha alma engrandece ao Senhor. Então, engrandece a minha alma ao Senhor. O cântico de Zacarias é o Benedictus, o bendito, porque é a primeira palavra na tradução em latim também. O dos anjos aqui seria o Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nas maiores alturas. O cântico de Simeão, cuja mensagem você ouviu na semana passada, é o Nunc Dimittis, que significa agora despede. Porque foi isso que ele começou falando. Agora despede. Ou despede agora, Senhor, o teu servo. Os meus olhos já viram a salvação de Israel. Por isso a gente imagina cântico. Mas a verdade é que fosse o que fosse, os anjos estavam louvando a Deus. E a alegria deles tem sua origem nos atos de Deus, não na condição humana. Não era para isso que eles estavam olhando. Nem mesmo para a mudança da condição humana, de gente que andava em trevas e agora teria luz. Eles estavam magnificando a Deus, porque Deus resolveu salvar pecadores. Meus irmãos, nunca pregue o Evangelho sem isso na mente. Deus salva pecadores. As boas novas é que Deus salva pecadores. Quando você dá um folheto, por mais simples que seja, para uma pessoa e pede a ela para ler e diz, olha, eu vou orar para você enquanto você lê esse folheto, talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Lembre-se disso, aquele folheto está sendo entregue ali, porque Deus, que não tinha que fazê-lo, resolveu fazê-lo. Deus resolveu salvar pecadores. Boas novas. Se você falar isso para aquela pessoa, talvez ela não se importe. Se você falar isso para muito crente, talvez o crente, a gente prega o Evangelho todo domingo lá na igreja. A gente precisa ficar mais sensível, a gente precisa deixar essas coisas descerem. A gente se acostuma muito rápido com certas coisas. A gente canta isso todo domingo, a gente fala disso nas nossas reuniões, mas os anjos olham aquilo ali e falam as boas novas, de grande alegria. Deus salva pecadores, por isso, glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus. Então, eles fazem na ordem certa. Glória a Deus. Paz na terra. Agora vai haver paz na terra. Entre os homens a quem Ele quer bem. E a principal coisa aqui é a quem Ele quer bem. Ele não tinha que querer bem. Ele não tinha que amar. A nossa ideia de que Deus é amor é frouxa. Ela não é da Escritura. Deus é amor. João diz isso na sua primeira carta. A Bíblia declara que Deus é amor, obviamente. O problema nosso é que nós lemos a Bíblia seletivamente. Nós gostamos de pensar aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos confronta, aquilo que não nos expõe. Por isso, Deus é amor, mas Deus não é justiça. Deus é misericórdia, mas não é santidade. Deus é graça, mas não é juízo. A Bíblia estabelece Deus como sendo amor, misericórdia e graça, mas Deus também é santidade, é justiça, é juízo. O que os anjos estão maravilhados aqui é que Deus quer bem aos homens, eles terão paz, principalmente paz com seu próprio Criador. Quando Deus é louvado, os homens experimentam paz, pois a paz que aqui é referida é a paz para os homens, proveniente do alto. Não é a paz produzida porque a gente resolveu dar as mãos e cantar Kumbaya, Senhor. Não é paz porque a gente vai sair de branco no dia 31 de dezembro, dia 1º. Não é paz porque a gente vai acender uma vela na janela na noite de Natal e deixar lá. Embora seja bonito de fazer, não tem nada errado, não. Mas não é isso, não. Isso não produz paz. O que produz paz entre os homens é quando esses homens têm paz com Deus. Essa produz a paz verdadeira, a paz duradoura entre os homens. E para que isso acontecesse, os anjos louvaram a Deus, porque para que isso acontecesse, Cristo veio. Na sequência dos versos restantes, os anjos cumprem sua missão e vão embora. É isso que os anjos fazem, tá? Eles não ficam lá para conversar e esperar o pessoal admirá-los, não. Os anjos não têm nenhum interesse em ser admirados por você. Nenhum.
Qualquer igreja começa a dar muita atenção a anjo, colocar anjo e dizer que anjo e tal, anjo e anjo, os anjos começam a ficar chateados com aquilo, pode ter certeza disso, eles não têm nenhum interesse. Eles entregaram a mensagem, eles vão embora. Os anjos, como diz Hebreus 1,14, eles são todos espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. É isso que eles são. Os pastores, por sua vez, atentam para o aviso celestial e vão em busca do menino Deus. Quando os anjos se afastaram deles, os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram aos outros, eles ficaram falando. A expressão grega é essa, eles ficaram falando. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Irmãos, quando Deus fala, e Ele falou através do mensageiro dele, devemos investigar, devemos considerar. Não dar ouvidos ao Criador Redentor é um dos maiores e um dos mais sérios pecados cometidos pelo povo de Deus. Não dar ouvidos quando Deus fala é um dos mais sérios pecados cometidos pelo povo de Deus. É por isso que a Bíblia é tão severa em relação àquela pessoa que vem e quando lhes é servida a palavra de Deus, quando o banquete para o qual elas foram convidadas serve boa comida, ou seja, serve palavra de acordo com as Escrituras, ela não dá ouvidos a isso, a Bíblia é muito severa com isso. Chega a dizer o seguinte, olha, a terra que recebe muito chuva e não produz fruto, está pronta para ser queimada. Só isso. Só vai servir para isso. É o autor de Hebreus dizendo, presta atenção se você está recebendo a palavra, considera a palavra. Foi o que os pastores fizeram. Quando eles ouviram, eles foram para lá, já tendo um GPS na mão. Vamos procurar uma criança envolta em panos, deitada em manjedoura. E aí nós temos, para o fim do texto, as reações que devem nos auxiliar. 17 a 20 diz, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Os pastores divulgaram. Gente desimportante fazendo história. Irmãos, a história não é construída pelos grandes atos, pelas assinaturas dos grandes governantes. A história, na verdade, é construída por pessoas comuns, no dia a dia. A própria história da igreja. Quando Paulo começou a plantar igrejas, cristãos anônimos já haviam plantado igrejas em vários lugares. Paulo chegou em lugares onde já havia igrejas. Ele plantou muitas, mas havia igrejas plantadas. Os cristãos que saíram depois da morte de Estevão, depois do apedrejamento de Estevão, eles saíram pregando. Não fique esperando que apareça alguém muito importante para fazer as coisas, principalmente na igreja. Põe a mão no arado. Seja servo, seja serva. Deus faz história através da sua vida, irmão. Deus faz história através das pessoas corriqueiras, simples, até as pessoas desimportantes, como os pastores. O povo ficou admirado. Verso 18, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Porém, isso não quer dizer fé, necessariamente. Ficaram admirados. Você não ficaria? De noite, você já estava dormindo a essa hora, lembre-se, não tem luz nas ruas, tem um foguinho dentro de casa lá, que é aceso, e se não era inverno, então nem tinha um fogão, tinha um foguinho lá que era para manter, só para você não ter que ficar acendendo aquilo o tempo todo. Você já estaria dormindo. Como a gente fala, dorme com as galinhas, né? Chega o final lá, entardecer, você já vai ficando tudo escuro, não tem o que fazer. Belém certamente não tinha uma noite muito agitada, com muitas opções para você, não. Aí, de repente, vem um grupo de pastores maluco, um grupo de pastores agitando tudo, batendo de lugar em lugar, entrando em lugares e tal, para tentar achar, e finalmente acham. O alvoroço chama atenção, e eles começam a divulgar, como se falou. O povo ficou admirado, mas isso não quer dizer fé, necessariamente. Pessoas ficarão admiradas com atos genuinamente divinos. Irmão, não se espante com isso. Vê Deus operando um grande milagre, e as pessoas assim, o milagre é de Deus, a operação é de Deus, é genuinamente de Deus, mas não fique pensando que todo mundo está dizendo, Deus seja louvado, glorificado seja, etc. Não pense que eles estão crendo. Estão espantados. Pode haver fé, mas isso não é um sinal garantido de fé. Por isso que muitas igrejas crescem com falsos sinais, falsos milagres, ensaiados, apresentados, às vezes muito elaborados até, e às vezes não, às vezes nem precisa disso. E o pessoal vem, e o pessoal volta, e o pessoal quer aquilo, porque no final nós estamos apenas traduzindo ou transferindo para aquela situação o nosso próprio egoísmo, a nossa própria vaidade. O povo ficou admirado, mas isso não quer dizer fé necessariamente.
Maria, no verso 19, em contraste, e Lucas usa um contraste, mesmo no texto grego, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria ponderou, porque ela tinha muito o que pensar realmente. Uns 9 meses antes disso, ela recebeu a mensagem de um anjo. Depois ela soube que o marido dela, ou o futuro marido dela, o noivo dela, tinha recebido a mensagem de um anjo. Depois ela soube que ela não ia escolher o nome do filho dela, já estava escolhido pelo próprio Deus. Depois ela soube que a prima dela, Estéril, estava grávida já de 6 meses. Depois ela soube que no finalzinho da sua gestação, ela tem que se deslocar. Uma viagem de mais ou menos 3 dias, naquele momento, naquele tempo. Ela tem que ponderar muita coisa. Ainda mais quando ela sabe que um grupo de gente, ela nunca viu antes na vida, completamente desconhecido, chega lá e finalmente, como estivesse procurando, assim, era você que a gente estava procurando. Era essa criança que a gente estava procurando. E ela, uau, o quê? Minha irmã, você que já teve neném aí, você acharia disso? Vamos colocar você no hospital e não na situação de Maria. E vamos colocar que você, a enfermeira levou lá o neném e botou nos seus braços. Hã? E daqui a pouco entra um monte de gente pela porta do seu quarto. Essa criança aí, essa aí. Você já ia começar a ficar nervosa, não é? Pera lá, gente. Era o primeiro filho dela. Imagina, primeira gravidez, primeiro filho, esse negócio todo acontecendo. Entra um monte de gente. Mas Maria tomou a atitude certa. Gente, anjos anunciaram a esses homens. Ela pondera, ela pensa, ela reflete sobre isso. Ela guarda no coração. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Se é um pecado grande não ouvir quando Deus fala, é pecado também quando você ouve, dá atenção por algum tempo, mas não volta a pensar sobre aquilo. É por isso que nós repetimos, várias vezes nós repetimos, crentes precisam do Evangelho. Crentes precisam retornar ao Evangelho. Crentes precisam entender o Evangelho cada vez melhor. Crentes precisam aprender a proclamar o Evangelho. Crentes precisam aprender a se alegrar de novo no Evangelho, a se deixarem renovar pelo conhecimento do Evangelho. Nunca você vai parar de pensar sobre o que Deus fez. Sempre você vai perceber alguma coisa. Aliás, como cantamos hoje. Eu nunca vou compreender plenamente. Eu nunca vou entender totalmente o que Cristo fez na cruz por mim. Talvez entenda muito mais no céu, né? É possível? Talvez, não sei. Mas certamente, enquanto estamos na caminhada aqui, nós temos muito para ponderar, para meditar no coração, e isso trará crescimento. Isso certamente, essa atitude de Maria, não é a primeira vez que ela, não vai ser só essa vez que ela vai fazer isso, a ajudou a enfrentar o que viria depois. E os pastores creram. O verso 20 termina dizendo: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Porque o resultado da fé, da verdadeira fé, é sempre glorificar, louvar a Deus, reconhecendo o seu poder e sua fidelidade. Não é um simples graças a Deus, jogado assim, porque teve sorte em alguma coisa. Graças a Deus. Falado às vezes tão levianamente. Não, observe, eu penso que mesmo não crentes, em muitos momentos, dizem graças a Deus, intencionalmente. Embora não conheçam Deus como ele se apresenta nas Escrituras, eles admitem Deus, e em muitas situações, até pelo contexto religioso da nossa sociedade, influenciado muito pelo cristianismo, mas também por sentimentos religiosos de outros grupos. Mas a pessoa diz graças a Deus, num livramento ou em alguma outra coisa, porque ela reconhece que algo maior do que ela fez ali, uma intervenção. Porém, a grande diferença entre crentes e não crentes é que os crentes reconhecem a fidelidade e o poder de Deus. Fidelidade significa Deus vem fazendo alguma coisa com consistência, Deus continua firme em tudo o que ele disse que ele ia fazer. Deus cumpre todas as suas promessas. Fidelidade, você vai, Deus é fiel, simplesmente. Como você vê escrito aqui e ali, crentes, quando falam isso, eles começam a pensar no que Deus fez. Se você não está fazendo isso, irmão, então é hora de começar, porque senão você está fazendo igual qualquer não crente. Deus é fiel. Lembro de um professor meu dizer, ele chegou no seminário, e ouviu 2 secretárias, passou pela secretaria e uma secretária estava falando para outra. Rapaz, hoje parei no sinal, o carro que veio atrás perdeu o freio, eu olhei pelo retrovisor e o carro veio, e eu falei, vai bater
Na última hora, o carro desviou para lá. Não bateu. Deus foi fiel. Esse meu professor, muito bíblico, conhecedor da Escritura, ele voltou e disse assim, peraí, irmã, você está dizendo que se o carro batesse no seu, Deus tinha deixado de ser fiel? Não crentes medem a fidelidade de Deus de acordo com aquilo que eles acham que é o mais importante. Não, você não tem que gostar de sofrer acidentes automobilísticos, não. Mas não meça a fidelidade de Deus por causa de eventos que estão acontecendo. Você não sabe as implicações de um evento que pode ser ruim para você. Deus pode fazer coisas muito boas. É por isso que perguntar por quê não resolve nada. Senhor, por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que agora? Não existe resposta boa para perguntas desse tipo, quando uma tragédia, quando uma situação ruim acontece. Por isso também, quando coisas boas acontecem, verifique em que base você louva a Deus. É só porque aconteceu uma coisa boa, você foi livrado de alguma coisa? Isso qualquer um faz. A diferença realmente é que nós louvamos e glorificamos a Deus pela fidelidade dEle, e na nossa mente, na mente do crente, a gente pensa nos feitos no Senhor e naquilo que Ele fez e naquele que Ele é, em quem Ele é ao longo do tempo e da nossa própria vida. E nós reconhecemos a fidelidade, o histórico de consistência, o histórico de cumprimento de promessas no Senhor. Foi o que os pastores voltaram fazendo. Eles reconheceram o poder e a fidelidade de Deus. Os pastores voltaram, como eu disse, não voltaram da mesma forma como eles tinham ido, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Concluindo, o Redentor ele entra no mundo de forma repentina, mas não sem aviso. De forma discreta, mas não sem anúncio. Humilde, mas não sem nobreza. Silenciosa, mas não sem alegria. É uma luz irreversivelmente destinada a dissipar todo tipo de trevas. Irmãos, o mundo continua alvo do agir de Deus. E se Deus invade, essas são as 3 aplicações finais. O mundo continua alvo do agir de Deus, e se Deus invade as trevas que há no mundo, ninguém pode impedir. Segundo, o povo de Deus continua alvo do agir de Deus. E se Deus preserva seu povo, ninguém pode impedir. E a terceira e última, você continua alvo do agir de Deus. E se Deus abençoa você, ninguém pode impedir. Eu creio que falar isso aqui na igreja, eu não corro o risco de ser mal interpretado com tudo que os irmãos já têm aprendido aqui. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar e depois cantar, encerrando o culto. Aliás, logo após o cântico, nós encerraremos o culto com oração silenciosa. Minha oração é para que você que está nos ouvindo, se você ainda não se rendeu ao Salvador, que você o faça o quanto antes, porque o menino veio, a promessa foi cumprida, as outras promessas também o serão. O Senhor vai voltar, colocar um fim na história que Ele governa, todos serão chamados a prestar contas diante dEle, que você esteja preparado com Cristo ao seu lado como advogado e não somente como seu juiz. Nós encerraremos com a oração silenciosa e depois do tradicional Noite de Paz, nós cantamos. Aqui na igreja nós temos certa tradição, nós somos uma igreja muito tradicional, né? Natal sem cantar nas estrelas não é Natal para a gente, por isso a gente cantou. E encerrar com o hino 30 também, né? Somos muito tradicionais. Essa tradição, porém, é boa. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque a luz entrou no mundo, iluminou as trevas, brilhou na escuridão e ela não pode ser nem apagada, nem detida. Nós queremos ser parte disso constantemente. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de observar os Teus grandes atos e os Teus pequenos atos, se é que algum ato Teu é pequeno. Concede-nos a graça de olhar o dia a dia, não como uma sucessão de eventos, mas como o Teu agir em cada situação, para que estejamos também prontos a dar bom testemunho da glória do Senhor, que ama pecadores e que enviou Jesus para morrer por nós. Abençoa cada um de nós e que ao longo do dia tenhamos oportunidade e as aproveitemos de proclamar o verdadeiro sentido de por que o menino nasceu em Belém e foi posto naquela manjedoura.
Recebe o nosso louvor, a nossa adoração por tudo que temos recebido essa manhã. Concede-nos a tua bênção ao longo deste dia e da semana que vai se iniciar também. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.